Olá, Vete, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Lembrando que este programa é único e exclusivamente dedicado a médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária e que o nosso objetivo aqui é discutir temas de medicina interna de cães e gatos para melhorar, para lapidar, para aperfeiçoar cada vez mais o nosso raciocínio clínico, ajudando os nossos pacientes caninos e felinos. Eu sou o professor Paulo Ferian e, juntamente com a professora Helena, a professora Heloísa e a professora Carolina, componho a equipe da Raciocínio Clínico Veterinário Experts. E hoje é dia de mentoria ao vivo, né, pessoal? Aquele dia em que a gente discute o caso do colega, dá palpite, avalia os exames, mas tem uma coisa para contar para vocês. Infelizmente, o nosso caso clínico que estava programado para hoje nos deu o cano e não está aqui. Então não temos caso clínico. Então não vai ter live, professor? Não vai ter live, estamos aqui, né? Vamos que vamos. Quando isso acontece, não é a primeira vez, eu chamo alguém que está por aí, que queira discutir um caso que acha interessante, difícil, etc., para a gente poder bater um papo aqui, tá? Então eu gostaria de saber de vocês. Quem que é o Musarraf? Vou ficar te devendo o inglês aí, tá? Infelizmente vai ser em português mesmo a nossa live de hoje, tá? Not English. E, enfim, alguém se habilita para a gente poder discutir um caso bacana? Dalila tem? Então deixa eu chamar aqui Dalila. Tudo bom, Dalila? Tem uma temos pessoa. Uma convidado ou convidado? Não consigo ver. Um convidado? Como é que é o nome do convidado? É Luigi. Vai participar, Luigi? Vai participar? Obrigado, Dalila. Seja muito bem-vinda, tá? Você fala de São Paulo, né, Dalila? Qual que é a cidade mesmo que você mora? É Franca. É Franca, no interior de São Paulo, isso. E, Dalila, como é que está o paciente do acúmulo de cobre hepático? Ela tá bem. Ela tá um pouquinho ruim para comer, mas tá bem. A gente repetiu os exames agora, com 30 dias. A bilirrubina tá normal, a FA e a LT ainda tá um pouquinho aumentada. Mas tá bem. Tá comendo a hepático e fazendo... Você tá me devendo o laudo histopatológico, hein? Vou te enviar. Deu bem legal. Tem as imagens, tudo. Então, aí, para quem participou, né, algumas semanas atrás, a gente discutiu um caso da doutora Dalila, um paciente pastor jovem que vinha com um quadro hepático, né? A gente sugeriu a nossa discussão, ela já estava com a biópsia, tinha até feito, acho, já, né, Dalila? Sugeriu a coloração por cobre e deu fortemente positivo, né, Dalila? Isso, deu. Então, fechou como acúmulo de cobre hepático. Foi bem legal. Né? Numa raça que não é esperada, né? Exatamente, Você está usando qual quelante? Você está com a penicilamina? Ou com penicilamina. E os restantes protetores hepáticos mesmo. É isso aí. Vai ficar bem. E o que temos para hoje, Dalila? Pego de surpresa, né? Mas tem uma paciente que está internada que eu acho que é legal o caso. É uma Shih Tzu de 4 anos. Que tem uns 6 meses atrás, a gente foi fazer um pré-cirúrgico. Estava com uma azotemia, para fazer limpeza de tártaro mesmo. Perfeito. E aí, a gente vem fazendo, fez a limpeza, deu tudo certo e tal. E a create dela estava 3,8 e a ureia de 220. E aí a gente faz um controle, fósforo alto, né? Na época a gente dosou fósforo, até então não tinha nenhuma suspeita, né? E aí ela faz hidróxido de alumínio, ração sênior e fazia as fluido subcutânea semanais. E aí ela deu uma sumida, parou de fazer, tá? Eu prescrevi para uma outra clínica que era perto da casa dela, eu acho que ela nem chegou a fazer. E agora tem 1 mês que ela retornou, que a cachorra começou a ter vômito. Aí a gente repetiu os exames, né? E estava nesse mesmo parâmetro. 4 de create e 220 de ureia.
Uhum. Aí eu fiz novamente a fluido, né? Internei ela para fazer, né? Tratar um paciente normal, agudizado, mas ela estava bem, tal, estava O paz. seu áudio, Dalila, o pessoal está falando, de fato, ele está falhando. Fica alto, baixinho, alto, Tá. baixinho. Não sei o que está acontecendo. Será que... Vamos ver. Eu vou pegar um fone para ver se... Tá bom, tá bom. Melhor. Enquanto isso, eu vou repassando para o pessoal o caso. Então, pessoal, a Dalila está nos contando sobre uma paciente shih tzu de 4 anos de idade que foi fazer uma profilaxia periodontal, foi identificada uma azotemia, 3,8 de create, hiperfosfatemia, ureia de 220, e foi prescrito, então, o tratamento para ela com quelante de fósforo, fluidoterapia subcutânea em casa, e depois a gente vai perguntar um pouquinho mais sobre outras condutas. Ela deu uma sumida e agora voltou vomitando, repetiu os exames, está com 4 de create e está internada com a doutora Dalila. E aí, Dalila? Aí ela pegou e estava com 27 de hematócrito. 27, tá bom. Isso, deu uma melhorada? Perfeito. E aí eu comecei... na verdade, ela internou e retornou para casa, só durante o dia mesmo, porque ela estava comendo, só esse vômito mesmo, né? A gente fez tratamento de suporte. E com esse 27 de hematócrito, eu imaginei que pudesse ser por eritropoetina, né? Da doença renal. Certo. E eu prescrevi para ela repor a eritropoetina, né, na primeira semana, 3 vezes na semana, né? E na segunda semana 2 vezes, e depois semanais, que é o protocolo que eu costumo indicar para paciente insuficiente renal crônico. E aí, assim, a gente fez. Quando a gente estava na 3ª semana, ela começou a ter um episódio que ela não soube descrever, mas ela descrevia que o animal parecia que caía, né? Eu imaginei que poderia ser uma síncope ou convulsão, mas não estava muito clássico de convulsão, porque não tinha salivação, fizemos glicemia, estava normal, ela só simplesmente caía. E aí a gente falei, não, então vamos repetir o exame, né? No que a gente repetiu, desse 27 caiu para 16 o hematócrito. Certo. Aí eu pedi, repeti ureia e creatinina, estava no mesmo parâmetro, não tinha alterado, no mesmo 3,84 de create, que é o dela, e 220 de ureia. FALT normal, e pedi reticulócito. E quando deu 16 de hematócrito. E deu reticulócito bem aumentado, né? Bem aumentado. Quanto? E, nossa, eu não vou lembrar o valor. Mas estava bem regenerativo. Mais de 200 mil? Ela deu 2 valores. Se você quiser, daqui a pouquinho eu dou uma olhada aqui para te confirmar. Tá bom. Mas estava bem regenerativo. E aí, o que aconteceu? Ela começou a fazer, provavelmente, essa anemia por hemólise. E eu acredito que não seja por uma coincidência de hemoparasitose. E agora, sim, ela ficou muito ruim. Começou a ficar ictérica. Tá ictérica. E tá bem debilitada, assim, muito ruim mesmo. E eu não sei se se tem a ver com a doença renal. Com a doença renal, acredito que não. E eu nunca vi um caso, assim, de fazer uma hemólise, assim, que eu tô associando com a eritropoetina. Tá. Importante. Tô perdida. Vamos... Tá, da anemia dela, da icterícia dela. Ixi, me fugiu agora o que ia perguntar. Do hemograma dela. Foi descrito esferócito, né, autoaglutinação, coisa desse tipo? Não foi. Aí eu ia pedir a autoaglutinação em salina, né? Você está tratando com alguma coisa?
Então, isso foi no final. Aí o que aconteceu? Ela ficou ruim no domingo. E no domingo eu não estava aqui e tal. Então ela está internada, na verdade, numa clínica de plantão, sabe, agora. Mas eu estou acompanhando, eu vou lá, tudo. Hoje eu fui lá visitar, tudo. Então, assim, a gente está meio que compartilhando o protocolo, né? E o que está fazendo? Tá fazendo... entrou com corticoide agora para ela. Dose imunossupressora. E o restante é suporte mesmo. Tá. Tá bom. Beleza. Quando ela estava tomando eritropoetina, ela estava tomando em conjunto com sulfato ferroso? Não. Não? Tá. Não. Beleza. E é isso. Ela está internadinha, ruinzinha, com icterícia. Tá. Já foi feita uma nova bateria de exame agora. Como é que está não sei se foi dosado agora, depois da icterícia, a LT, fosfatase alcalina, como é que estão? Esqueci de um detalhe. No sábado, com 16 de hematócrito, ela já estava tendo essa síncope e estava com um pouco de dificuldade para respirar. A gente fez na verdade, é bastante importante, né? A gente fez uma transfusão sanguínea nela. Com certeza. E no dia seguinte, ela teve... ela fez uns episódios de urina com sangue e tal. Achei que ela estava até hemolizando o sangue. Mas aí, depois de 48 horas que repetiu o hemograma, deu 37 de hematócrito. Nossa, e ela normalizou, não teve mais sangramento. Qual volume que foi feito de sangue? 300 ml de papa de hemácia. E quanto que ela pesa? Pesa 7,6 kg. Tá bom. A Vete Arraial do Cabo está perguntando do sulfato ferroso sem avaliação de ferro. Faz. Não precisa avaliar ferro sérico, pode fazer o sulfato ferroso junto, eu também ia fazer essa pergunta, porque eu não tem contraindicação de fazer o ferro, não precisa ficar dosando, não, tá? Pode fazer junto, não tem problema. A gente não sabe como é que estão os estoques de ferro. Eu vou explicar por que os estoques de ferro podem não estar bons. Mas, enfim, isso não é nem o mais importante agora. Mas você tem dosagem de enzima hepática, LT, FA? Depois que ela ficou ictérica? Peraí que eu vou olhar aqui só um minuto. Lá na outra clínica, que agora ela ficou ictérica desde segunda-feira na outra clínica, eles só dosaram a LT. Tá 226. FA não tem, nem bilirrubina. Tá. Uau! Quase difícil, hein? Mas vamos lá. O Maniacão pergunta se leptospirose é um diferencial. Tem leucocitose? Não. Não tem? Tá. Então vamos falar sobre todos os aspectos do caso, tá? Procurar identificar e colocar as hipóteses, né? A gente, evidentemente, que não vai fechar um diagnóstico aqui, mas a gente vai colocar algumas possíveis hipóteses para o direcionamento do caso. Deixa eu pegar um papel aqui para me ajudar. Como eu disse, quem gosta de certezas, a clínica não é um bom campo. Então, a gente tem uma paciente shih tzu de 4 anos com 3,8 de create num procedimento eletivo e hiperfosfatemia. Tá. O diagnóstico, pessoal, foi de DRC. Estou certo, Dalila? Sim. Era uma azotemia de origem renal, porque foi feito com paciente hidratado, então fechou como renal, e a clínica era consistente com DRC. No ultrassom, acredito que você deva ter visto os rins mal definidos, pequenos, né? Como é de se esperar na displasia renal do shih tzu, correto? Exato, foi. Quando você falou em shih tzu de 4 anos azotêmico, a displasia renal do shih tzu é uma doença congênita comum nessa raça, né, que entra aí no rol das doenças genéticas e familiares que a gente tem causadoras de doença renal crônica. Então, ela tem uma manifestação precoce. E foi até uma pergunta que ontem eu dei um seminário sobre doença renal crônica, que uma pessoa perguntou, um animal jovem que está com mais de 10 de creatinina e de uma hora para outra piorou, como é que o doutor não viu antes? Porque esses animais que têm doenças precoces, né,
glomerulopatia juvenil, displasia renal, distúrbios de membrana basal, né? Eles têm a característica de compensar, porque a vida que o organismo deles conhece é uma vida com rim insuficiente. Então é comum que esses cachorros sejam assintomáticos, e a gente, de repente, ele dá uma piorada súbita, tá? Ou então a gente acaba encontrando em exames de rotina, tá? Só desabilitar o WhatsApp aqui do computador, senão ele fica pitando. Então, você tem um paciente Shih Tzu com provável displasia renal. O diagnóstico etiológico aí não vai mudar muita coisa, a gente trata como síndrome doença renal crônica, né? Então, a gente pode caracterizá-lo como uma doença renal crônica de grau 3, porque ele está com creatina de 3,8, então entre 2,8 e 5, 4,9, né? A gente tem uma DRC de grau 3, tá? Muito bem. Condutas de tratamento nesse paciente. É fundamental a quelação de fósforo. Se tem uma coisa que está bem documentada, é que quelar fósforo, diminuir fósforo e manter o fósforo no intervalo entre 2,7 e 4,6 é uma conduta que minimiza a progressão da doença renal crônica. Então, ração com diminuição de fósforo e quelação com hidróxido de alumínio ou outro quelante, né, pode usar o que você quiser, tem outros também, inclusive os caros, como o Sevelamer, né, é uma conduta extremamente bem-vinda nesse caso, tá? Outras condutas importantes: monitorar pressão. Se o paciente tem pressão acima de 160, é recomendado em mais de uma mensuração, né? De preferência domiciliar, na minha opinião, é recomendado um antihipertensivo. E se houver proteinúria, é importante o tratamento da proteinúria. E o tratamento da proteinúria e da hipertensão são com fármacos semelhantes, né? O BRA, né, o bloqueador receptor de angiotensina, como por exemplo o telmisartana, ou IECA, né, como por exemplo nalapril, benazepril, tá? E para hipertensão ainda temos o amlodipino, que não trata proteinúria, mas trata hipertensão. Então, não sei se chegou a fazer o RPCU e pressão desse cachorro. Ele vinha com esse tipo de acompanhamento ou não? A pressão, sim. A pressão estava normal? Estava. Pressão normal, 140. Perfeito, não requer tratamento. Provavelmente a RPCU não vai estar ruim, porque na displasia renal do Shih Tzu não é uma glomerulopatia, tende a ter pouca perda de proteína, tá? Se depois der para fazer, agora precisa que ele sobreviva, né? Mas é só para a gente aproveitar o caso todo, né? Falando sobre a doença renal crônica, é interessante que a gente já coloque essas condutas. Ótimo. Então, estava fazendo a quelação, estava comendo dieta, fazendo fluido em casa, e aí, de repente, foi diagnosticada anemia, 27% de hematócrito. Vamos conversar sobre essa anemia. Por que um animal renal crônico tem anemia? Sem sombra de dúvida, Dalila, você está correta que o principal mecanismo é a diminuição da produção de eritropoetina. Tá? É um mecanismo mandatório. Mas não é o único. A gente sabe que no animal renal crônico a meia-vida das hemácias é baixa, tá? Você tem uma toxicidade medular do paratormônio, né, que contribui aí para uma dificuldade de produção de reticulócitos. Muitas vezes a doença de base que leva à doença renal crônica é uma doença que causa anemia, por exemplo, a leishmaniose visceral canina. Não é o caso do seu paciente, né, mas só para citar. E uma coisa muito importante: pacientes renais crônicos sangram pelo trato digestivo, e às vezes eles sangram de maneira súbita e de forma subclínica, tá? Ou seja, a gente não consegue identificar hematêmese ou diarreia com sangue, melena de forma clara, tá? Por que ele sangra? Bom, primeiro porque as plaquetas dele não funcionam direito. A gente sabe que as plaquetas estão normais em número, mas elas têm uma deficiência de adesão, de agregação, de retração de coágulo. Por isso eles sangram mais fácil do que outros animais. Além disso, é comum que tenha lesão digestiva, tá? Que tipo de lesão? Úlcera gástrica por causa do aumento de gastrina, tá? Em cavidade oral, a gente costuma ter aquelas úlceras, né, por excesso de ureia, que é transformada em amônia pelas bactérias da cavidade oral. Já tive paciente que sangrava pela cavidade oral assim, de forma profusa. As necroses de língua são causadas por arterites, né? Então, a gente tem uma série de lesões no trato digestivo. Quando você junta a lesão no trato digestivo com plaqueta que não está funcionando direito, esse animal pode sangrar. Então, hipótese número 1 seria sangramento digestivo, tá? Para uma queda súbita de hematócrito. A gente ainda vai chegar lá, tá? Bom,
quando você identificou ela com 27% de hematócrito, você entrou com a eritropoetina, tá? De fato, assim, é o mecanismo principal e é o principal tratamento. Eu, em geral, sou um pouco mais conservador para entrar com a eritropoetina. Eu prefiro entrar com a eritropoetina quando o animal está com menos de 20% de hematócrito, ou se ele está com 20 e poucos, mas ele está muito ruinzinho, sintomático, fraco, sem comer, já está muito sintomático, aí eu entro. Mas por que você demora um pouco mais? Por causa do risco de produção de autoanticorpos contra a eritropoetina, né? E se isso acontecer, e acontece em até 20 a 30% dos pacientes, aí o animal desenvolve uma anemia dependente de transfusão. Por isso que eu sou um pouco mais conservador. Mas não há problema, tá? Não é uma norma absoluta. Você pode entrar com eritropoetina com 27% de hematócrito. Pecado nenhum, tranquilo, tá? Mas aí ela teve a anemia, foi para 16, subitamente, né? Estranho, porque ela está tomando eritropoetina e caiu de repente. Eu falei do sangramento, então seria uma hipótese, ela ter tido um sangramento. Mas o sangramento não causa icterícia, né? Então a icterícia nos joga para outro motivo possível dessa queda de hematócrito, que é um evento hemolítico. Então, do ponto de vista de queda do hematócrito, ou a gente teve um evento hemolítico, ou, eu vou colocar todas as hipóteses, tá? A icterícia é de origem hepática, não é hemolítica, tá? E ela, por ter uma morbidade hepática, teve um agravo da anemia. Se o animal tem uma doença hepática grave, massiva, ele vai ter anemia por vários motivos, inclusive a anemia da doença sistêmica, né? O pessoal já colocou aí a produção da ipsidina, né? Bloqueando ferro e etc. Então, com essa icterícia, Dalila, tá? Pessoal, eu estou vendo aí que as perguntas estão rolando, mas eu só estou desenvolvendo o raciocínio, depois eu tento contemplar tudo, tá? Então, acho que a gente teria essas duas hipóteses com a icterícia. Ser uma icterícia hepática, ser uma icterícia pré-hepática. Pós-hepática, tá, vamos para todas as hipóteses. A gente poderia falar aí em pancreatite. Pancreatite justificaria a anemia mais grave? Teoricamente não, mas eu tive um paciente que eu apresentei para vocês com pancreatite aguda e 18% de hematócrito. Se o paciente já é renal crônico e sobrepõe uma hepatite, talvez uma pancreatite, o quadro ficasse mais grave. Então, dentro do contexto da icterícia, a gente poderia ter um quadro pré-hepático, que seria o mais provável do meu ponto de vista, com o evento hemolítico e a queda do hematócrito. E menos provavelmente um quadro hepático, tá? Ou pós-hepático. Hepático, eu posso estar falando aí de uma hepatite aguda, uma hepatite tóxica, uma série de etiologias. E no pós-hepático eu colocaria única e exclusivamente a pancreatite como uma possibilidade, uma vez que estava vomitando, inclusive, teve uma queda importante do estado geral. Eu acho que isso justificaria um desses três quadros. Vamos falar das possibilidades que a gente tem de diagnosticar. Vamos pensar na hemólise, tá? Quais seriam as possíveis causas? Ou a rim, a anemia hemolítica imunomediada, ou babesiose. São as duas doenças hemolíticas mais importantes que a gente consideraria nesse caso. Babesiose, no animal adulto, assim, uma hemólise massiva, acho pouco provável, tá? Mas, se quiser fazer o PCR, nenhum problema. Se quiser tratar também, pode tratar, nenhum problema, tá? Se você morasse no sul do Brasil, eu falaria que você deveria considerar rangeliose também. Mas você não mora no sul do Brasil, você não é gaúcha nem catarinense, então a rangeliose fica de fora. A anemia hemolítica imunomediada, o que a gente esperaria? Por isso que eu te perguntei. Esferócito, cumbis positivo, autoaglutinação e reticulocitose. Tem reticulocitose. Opa, isso reforça, tô supondo aí que o reticulócito está acima de 200 mil, tá, Dalila? Pois se der para você dar uma olhada, eu gostaria de ver. Se tem reticulocitose, isso favorece muito o diagnóstico de anemia hemolítica. Poxa, eu tenho um paciente ictérico, né, com queda abrupta do hematócrito e fazendo reticulocitose importante, eu pensaria em anemia hemolítica imunomediada e as outras causas de icterícia ficariam, de fato, em segundo plano, tá? E aí, é difícil, muitas vezes, ter o diagnóstico definitivo. Às vezes, a gente, por exemplo, cumbis e autoaglutinação já não dá mais para fazer por causa do corticoide.
E assim, eu concordo, tem que entrar com o corticoide como prova terapêutica, tá? Não dá para esperar, é um quadro muito agudo. Então, acho que a conduta está adequada, fazer 2 miligramas quilo de prednisona ao dia, tá? E observar a resposta clínica do paciente, tá? Alguns pacientes não respondem só ao corticoide, precisam de outra conduta. Recentemente, eu tive uma paciente que precisou da azatioprina e a gente quase deu a imunoglobulina venosa humana, tá? Que é uma possibilidade terapêutica também para frear o quadro hemolítico da paciente, tá? Embora os trabalhos não mostrem um desfecho melhor com a imunoglobulina venosa humana, em quadros muito graves e difícil de controlar, eu recomendo a utilização, tá? Então, de fato, eu acho que com os elementos que você tem, tá, levando em conta que a reticulocitose existe de forma importante, eu acho a anemia hemolítica o mais provável. O sangramento, embora gerasse reticulocitose, não é uma reticulocitose normalmente bombada e não justificaria a icterícia. No caso da icterícia hepática e pós-hepática, não justificaria a reticulocitose, né? Provavelmente o animal teria uma anemia arregenerativa. Então, acharia menos provável. E a ALT dele não subiu muito, está em 200 e pouquinho, né? Então, acho assim, isso desfavorece, digamos assim, o diagnóstico de uma hepatopatia causando essa icterícia e contribuindo para a anemia. Então, eu iria por aí mesmo, eu acho que é o mais provável. Poxa, mas um renal crônico que fez uma anemia hemolítica, olha, há pouco tempo atrás eu apresentei um paciente meu que teve uma granulomatose pulmonar eosinofílica, operou o pulmão, vinha usando corticoide para doença imunomediada e fez uma hemólise súbita e morreu. Pode acontecer, né? É o caso do milhão, mas acontece. Então, assim, acho possível, porque ter a doença renal crônica não desabona ele ter um evento hemolítico agudo, tá? E a eritropoetina, onde entra aí? Provavelmente coincidência. Ela pode ter sido um gatilho? Olha, até pode, mas é pouco provável, tá? Então, eu acho que aí o diagnóstico mais provável é o de anemia hemolítica imunomediada. Você conseguiu ver os reticulócitos aí? 106. Calma. Então, a gente não tem uma reticulocitose tão grande assim. Eu acho que, então, se o reticulócito está 106, você deve continuar considerando a hepatopatia como contributiva e causador desse quadro todo, e aí provavelmente a ALT vai bombar nos próximos dias, tá? Pode ser que ela não esteja alta no começo, mas ela dispara, tá? E a pancreatite, tá? Acho que vale um SPEC aí, tá? Cercar por todos os lados. É um paciente grave de CTI, e eu acho que tem que descartar todas as possibilidades, porque já com esse 106, eu não tenho critérios definitivos de hemólise. Eu não tenho uma reticulocitose muito significativa, eu não tenho esferocitose, eu não tenho autoaglutinação, eu só tenho a queda do hematócrito e a icterícia. Então pode ser um quadro hepático agudo. Você imagina um paciente renal crônico, que já não tem uma boa produção de eritropoetina, que já está anêmico, aí vem uma doença hepática massiva, ou uma pancreatite, que é uma doença inflamatória grave. Justifica o hematócrito cair tanto? Justifica. Então eu acho que aí vale o acompanhamento da doença hepática, se o ALT vai subir, e eu faria um SPEC. Eu veria essa pancreatite, porque estava vomitando, não estava? Estava vomitando. A queixa principal era vômito. Podemos ter uma pancreatite sobreposta aí, hein? Acho que vale, hein? Fazer um SPECzinho dele, né? Você tem a possibilidade aí? Deve ter, o forame é enorme, né? Tem sim. Fica então eu acho rapidinho. que... o SNAP, rapidinho, o SPEC, se for para o laboratório aí, também de um dia para o outro fica pronto, né? Então, eu acho que é válido. Por hora, eu trataria por todos os lados, assim, né? Agora, se não se confirmar o evento hemolítico, aí dá para até interromper o corticoide. O tratamento da doença hepática, qualquer que seja, é suportivo, né? Cuidado com hemorragias, fica de olho, qualquer coisa faz a vitamina K, tá? E eu não sei se ela chegou a fazer um ultrassom pós-evento de icterícia, se tiver muito edema no pâncreas e muita necrose de gordura peripancreática, o ultrassom também dá uma direcionada. Mas o SPEC é melhor. O SPEC é o padrão ouro aí de diagnóstico da pancreatite aguda.
Então, eu pensaria nessas possibilidades. Eu acho que a doença renal crônica aí é um agravo, é um paciente que já é doente e teve outra morbidade. Se foi sorteada, isso acontece. É até difícil explicar para o tutor, às vezes, essas coisas, né? Porque ele continua achando que o problema é todo ali, né? Todo da doença renal. Mas por que está tendo isso agora, né? É o que eu discuti com os alunos da navalha de Ockham, ou de Ockham, né? Numa das aulas aí, dá uma filosofada, né? Que normalmente a hipótese mais simples explica todos os problemas, mas nem sempre. Nesse caso seu, parece que você tem um renal crônico que sobrepôs uma outra doença. E aí eu iria por isso. A icterícia pré-hepática, um provável evento hemolítico, né? Anemia hemolítica imunomediada, uma basiose. Mas a gente não tem elementos de hemólise definidos. Hepatopatia, aí inespecífica, a gente abre o leque de N etiologias, mas aí provavelmente a gente vai ver um aumento de enzima hepatocelular, né? Fosfatase alcalina. Agora com o corticoide vai ficar difícil interpretar, mas dá para acompanhar. E a pós-hepática eu pensaria na pancreatite. Né? Se ela causar uma icterícia pós-hepática, ela justifica o vômito, a anemia, justifica tudo que ele está apresentando. Quadro gravíssimo, tá? Uma chance de não sobreviver é enorme, né, Dalila? Por causa da doença renal crônica sobreposta. O que você acha? Não, acho que é isso mesmo. Nem tinha pensado na pancreatite. Eu achei que era igual você falou no começo, a chance de 20% a 30% ter reação de autoanticorpo contra a eritropoetina. Achei que tinha alguma coisa a ver. Mas então, aí não justifica a icterícia, porque o organismo ataca a eritropoetina, né? A menos que tivesse, né, como qualquer outro fármaco, a eritropoetina na parede de hemácia, mas aí, poxa, difícil, viu? Aí seria anemia hemolítica imunomediada. Vou só responder algumas perguntas. Denise, fazia mielograma? Não, eu acho que ainda a Denise não tem indicação de mielograma, tá? Não está caracterizada a indicação. Vete Arraial do Cabo pergunta, professor, a rim, neste caso, pode ter origem na doença de base, DRC? Acho que acabei respondendo, né? Não, tá? Eu não vejo relação, acho que é uma morbidade diferente, tá? Janete pergunta se Cumbis é válido para toda doença autoimune, até pênfico. Na verdade, não. Tá? Cumbis é um teste para diagnóstico de doença hemolítica. Tá? A gente usa na medicina veterinária o Cumbis indireto, que mede anticorpo, né, que detecta anticorpo na parede de hemácia. O Cumbis direto, né, que a gente não usa, detecta o antígeno, tá? Mas ele dá muito falso positivo, Janete. Esse aqui é o problema, tá? Paciente com leishmaniose pode ter Cumbis positivo e não tem nada a ver, tá? E se for pina, aí Ana Aninha 42, não entendi a pergunta, tá? Pancreatite é só pela clínica do animal? Não. A clínica, ela é bem inespecífica, tem que fazer exame subsidiário, né? Comprometimento de precursor, Aninha, normalmente não causa icterícia. Se você está querendo dizer uma autoimunidade contra precursor eritroide na medula, em geral isso não causa icterícia, tá? Anemia por hepatopatia por causa do sequestro de ferritina? Olha, tem vários mecanismos na hepatopatia. Pode ser por sangramento, em distúrbios de coagulação, pode estar relacionado à doença inflamatória sistêmica ou crônica, né, quando você tem liberação de hepcidina e sequestro de ferro, exatamente no sistema monocítico fagocitário e no enterócito, tá? Então, perguntaram, só fazendo um adendo, perguntaram antes do sulfato ferroso, o animal com doença renal crônica, ele, por poder sangrar, às vezes os estoques de ferro estão diminuídos. Na dúvida, pessoal, faz o ferro junto com a eritropoetina. Não tem contraindicação, não tem efeito colateral importante, tá? Eu prefiro fazer, na dúvida, o ferro junto com a eritropoetina, tá? Denise pergunta, mas a pancreatite seria visualizado na ultrassonografia? Não necessariamente, tá? A ultrassonografia é um apoio diagnóstico, mas a ausência de alterações não descarta a pancreatite, tá? Janete, eu já expliquei por que o paciente jovem com doença congênita, geralmente ele é assintomático boa parte da vida, tá? Porque ele compensa a doença renal crônica desde muito jovem, tá? Jovem. Maniacão pergunta, seria o caso de pedir fator de coagulação? Ela não tem evidência clara de distúrbio de coagulação, tá? Mas também não tem nenhum pecado em pedir o TP e o TTPA pensando numa hepatopatia, tá? Pode, não acho fundamental, tá? Mas pode. O veterinário William falando que o fácil é realmente a verdade, referenciando Ockham, né, o filósofo aí dos anos de 1200, 1300, se eu não me engano, né?
Mas depois, quem tiver interesse, veja sobre a navalha de Ockham. Porque vira e mexe em palestra médica aparece esse termo, né? Para a gente ter isso em mente quando faz um processo investigativo. Mas cuidado com isso, tá? Porque às vezes a gente acha que uma coisa só explica tudo e não explica, tá? Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui do pessoal. Amilase e lipase, nesse caso, estariam alteradas? A Michele pergunta. Michele, podem estar, mas são exames com sensibilidade e especificidade muito ruins. Então, eu nem peço mais na rotina os testes catalíticos. Eu prefiro ir direto para o SPEC, né, a lipase específica, né, pancreática. Deixa eu ver. Pronto, respondemos tudo. Ufa! E aí, Dalila? Você acha que ajudou? Dá um norte aí no caso? Ajudou, com certeza. Então, eu faria... vou fazer, então, o ultrassom, né? E o SPEC, para a gente ver essa parte do pâncreas. Conforme for, a gente... Eu acho que se puder, se o tutor tiver todas as condições, se quiser fazer um PCR para babesiose, pode fazer, tá? Cercando por todos os lados. O cumbis, a alta aglutinação, não adianta mais por causa do corticoide, tá? Então, é tratar mesmo e ver os resultados, tá? É importante ver a cinética eritrocitária, se esse reticulócito vai subir ao longo dos dias. É o típico do caso que não adianta a gente ter um exame, a gente tem que ter o exame sequencial para ver o comportamento. Então, a ALT é a mesma coisa. Será que a ALT está subindo ou a ALT está do mesmo jeito? Se a ALT ficar do mesmo jeito, isso não favorece o diagnóstico de hepatopatia, por exemplo, né? Bilirrubina é um marcador aí de prognóstico. Se a bilirrubina continuar subindo, isso é ruim. Provavelmente a paciente está piorando. E assim por diante, né? E aí acompanhando e torcer. Agora, o hematócrito subiu um pouco demais, tá? Não é comum que suba de 16 para 37. Acho que o volume de papa foi para subir um pouco mais aí, né? Acho que por isso que subiu. Então vamos ficar de olho nisso também, como é que vai ficar a respiração dela aí nos próximos dias, tá? Ela tá com dificuldade respiratória. Nossa, ainda teve sua aula. Oi? Não, ela tá com dificuldade respiratória. Faz um raio-x de tórax, porque queria ver essa questão de volume, né, de pós-transfusão, tá? Se puder fazer, né, acho válido aí. Não sei se foi feito o raio-x de tórax. Acho bem importante. Não. Tá? Não. Tá. Mas, uma clínica... mas o que você pensaria nessa? Porque não é por... A não ser que, né? De repente um edema pós-transfusão, tá? Se der tá. para fazer. Porque começou agora, assim. Tá evoluindo, na verdade. Que dia que foi a transfusão? Foi no sábado. Tá. Já faz alguns dias, menos provável. Tá? Mas eu não descarto. Vamos ver, então, mas o prognóstico muito ruim para ela, coitadinha, né? E com tudo isso ainda é capaz da doença renal dela piorar. Vamos torcer. Isso aí, Dalila. Então ficamos aguardando aí. Você vai me avisando aí. A gente vai trocando figurinha. Tá, pode deixar. Tá bom? Fazer isso. Tá ótimo. Mais alguma dúvida? Não, acho que por enquanto é isso. Tranquilo. Deixa eu só fazer uma pergunta que claro. Eu sempre fico... anemia hemolítica autoimune tem diferença da imunomediada? Perfeito, sua pergunta é ótima, tá? Porque assim, na medicina veterinária, a gente usa mais o termo imunomediada, porque em geral, qual que é a diferença, tá? Imunomediada é quando você tem algum antígeno que adere na membrana da hemácia. E por ter um antígeno na membrana da hemácia, o organismo ataca e ao atacar ele destrói a hemácia. Então ele não ataca um componente próprio, ele ataca um antígeno que está ali, que não deveria estar, por isso que ela é imunomediada. A autoimune seria um ataque a algum componente da própria hemácia. Seria uma doença onde você passa a reconhecer como non-self o que é self, tá? Nós não temos esse tipo de anemia autoimune bem caracterizado na medicina veterinária, tá? Então, assim, de maneira geral, a gente classifica todas elas como imunomediada, embora na maioria das vezes a gente não consiga identificar qual foi o antígeno disparador,
tá? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que está com uma anemia hemolítica imunomediada, esse que eu falei que teve um quadro agudizado, eu acompanhei ele por meses, desmamando o corticoide, ele nunca teve um problema, desmamou o corticoide, um mês depois ele teve uma anemia grave, quase morreu, tá? Coincidentemente, a gente identificou que antes da anemia ele tomou vermífugo, nas 2 vezes que ele teve crise. Então pode ser, eu falei, até que se prova o contrário, nunca mais dê vermífugo para ele, tá? Deixa aí ele viver com os toxocaras e com os oscilóstomas da vida, tá? Mas é difícil identificar algum fator, tá? A literatura traz um monte de fármaco potencial, né, para causar anemia hemolítica imunomediada. Mas então é isso. A diferença é essa, e no cão a gente parte do princípio que a autoimune a gente não tem bem documentado, é tudo imunomediado. Entendi. Não muda nada o tratamento. Não, é só para saber tá mesmo, bom? eu sempre tinha essa dúvida. Boa pergunta. Não, então é isso aí, pessoal. Vamos conversando. Então, Dalila, eu gostaria de agradecer imensamente aí por compartilhar seu caso hoje, né? Salvou a nossa live. Foi ótimo, um caso super rico, né, de alterações, de exames, e desejo sorte aí na condução. Tá bom? Obrigada. Então, tá bom. Eu que Pessoal, agradeço. grande beijo a todos. Até a próxima. Tchau, Dalila. Até a próxima. Tchau, obrigada. Boa noite. Nada, tchau, tchau.